Olá pessoal, eu sou a professora Michele Nogueira e na videoaula de hoje da disciplina de Tecnologia de Carnes e Derivados, nós vamos trabalhar o tema de transformações bioquímicas pós-abate, correspondente à nossa unidade curricular 3. Vamos lá então. Então pessoal, desde a nossa primeira unidade curricular, eu venho falando para vocês, que o produto carne como um alimento, ele sofre uma série de transformações bioquímicas para que o músculo seja transformado no que a gente consome como alimento. Hoje nós vamos aprender nessa aula que transformações bioquímicas são essas, que série de reações que envolvem essa transformação do músculo em carne. Alguns autores citam todo esse grande grupo de reações como rigor mortis, mas a maioria dos autores separa em 3 etapas, sendo elas o pré-rigor mortis, o rigor mortis propriamente dito e o pós-rigor mortis. Todas essas etapas juntas vão promover essa transformação do músculo em carne, que, como eu já falei, é um conjunto de reações bioquímicas que acontecem no interior da fibra muscular, que é a unidade estrutural do músculo, por meio de algumas enzimas endógenas presentes no sarcoplasma da fibra muscular, que garantem o amaciamento da carne, já que, obviamente, a gente vai querer consumir um produto sensorialmente de qualidade, Então, a gente espera estar consumindo uma carne macia e não uma carne dura. Para que isso aconteça, tem uma série de reações bioquímicas que precisam acontecer até que a gente chegue a esse produto final de qualidade. Vamos conferir, então, como é que funciona esse processo todo. Então, a primeira etapa, pessoal, definida por pré-rigor, ela começa a acontecer assim que o animal morre, assim que ocorre a sangria do animal, que ocorre aquele corte e o sangue dele começa a escoar para fora do corpo, Nesse momento, a irrigação sanguínea, que fornece nutrientes e oxigênios para o músculo, ela é interrompida, Porque mais de 80% do sangue do animal ele foi liberado ali no momento da sangria. Nesse momento, então, o músculo, na tentativa de manter a sua atividade, aquilo que a gente já estudou, de contração, relaxamento, ele lança a mão do uso de suas reservas de energia. Porque como vocês viram lá, o que precisava para acontecer a contração e o relaxamento? Precisava a presença de cálcio e o principal, a presença de ATP. ATP que vem a ser a energia, No caso da gente, depois que o animal morreu, a principal reserva de energia dele vai ser o glicogênio que está no interior do músculo. Ele já não tem mais aquele ATP que é gerado pela respiração, Porque cessa o oxigênio. Então, vamos observar aqui esse conceitinho no final. A produção de energia por meio do uso do glicogênio muscular se dá de forma anaeróbia, ou seja, sem a presença do oxigênio. Os ATPs que são gerados na respiração aeróbia, na obtenção desse ATP por vias aeróbias na presença de oxigênio, é muito mais abundante. Quando esse oxigênio cessa e começa a ocorrer essa obtenção, essa produção de energia, essa produção de ATP por via anaeróbia, a quantidade de ATP é muito menor. Então, vamos entender. Cessou a vida do animal, O sangue escoou, saiu do interior do corpo do animal de corte. A irrigação sanguínea ela é cortada, não tem mais oxigênio. Para continuar ocorrendo a contração e o relaxamento, é necessário energia, é necessário ATP. Se não tem mais como tirar da respiração, ele vai utilizar uma fonte anaeróbia. E essa fonte anaeróbia se chama glicólise anaeróbia, cuja base dela, de fornecimento dessa energia, vai ser o glicogênio que está no músculo do animal após a sua morte, Aquele que está na forma de reserva realmente. Na glicólise anaeróbia, o que acontece? A formação de glicose, ácido lático e ATP, mesmo que em menor quantidade que na respiração aeróbia, mas está gerando ATP. Esse ATP que está sendo gerado aí, ele vai continuar promovendo os movimentos musculares de contração e relaxamento, contração e relaxamento. Então, enquanto tem reserva de glicogênio, vai ocorrendo essa glicólise e vai liberando ATP. Enquanto tem esse ATP presente no músculo, vai continuar acontecendo esse fenômeno de contração e relaxamento. O que acontece quando cessa o glicogênio? Quando consome todo o glicogênio que está ali no interior do músculo do animal de corte, não tem mais como fazer contração, relaxamento, certo?
Enquanto está tendo ATP oriunda da glicólise, está tendo contração e relaxamento. Por isso que muitas vezes quem já teve a oportunidade de acompanhar uma linha de abate, percebe que mesmo depois que o animal já está morto ali, na sequência, né, da linha de abate, percebe que o animal tem espasmos, o músculo ele se movimenta, né? Ele parece que está tremendo, porque esses movimentos de contração e relaxamento continuam em função da presença do ATP, que é gerado pela glicólise anaeróbica. O que eu quero que vocês prestem atenção? Um dos produtos dessa reação da glicólise é o ácido lático. Como o animal já está morto ali, não tem mais como fazer nada com esse ácido lático, ele vai se acumulando ali. E como o próprio nome diz, ácido lático, ele é um ácido. Então, o que ele vai fazer com o pH da carne, que normalmente, inicialmente, é em torno de 7? Ele vai promover o abaixamento desse pH, porque está sendo gerado ácido ali, certo? Nesse momento, o produto que a gente tem aí, ele ainda é denominado músculo. Então, é por isso que nós chamamos de pré-rigor mortis. A partir de agora, nós vamos entender, então, o que é o rigor propriamente dito, tá? O rigor mortis, ele vai causar perda de elasticidade do músculo, né? Fazendo com que ele se apresente firme, rígido e seco, também conhecido por rigidez cadavérica. O que nós estudamos lá quando o animal estava vivo? Esses movimentos de contração e relaxamento aconteciam pela presença de cálcio, né? Se ligava lá na troponina, liberava a tropomiosina, fazia um movimento da tropomiosina que liberava os sítios ativos da actina e fazia a conexão da cabeça da miosina com o sítio de ligação da actina, né? Promovendo o entrelaçamento dessas duas proteínas miofibrilares, o que acarretava no encurtamento do sarcômero, certo? Para que isso acontecesse, era necessária a presença de ATP, de energia. Então, como a gente viu ali, mesmo que o animal não esteja vivo, esse movimento não seja voluntário, enquanto tem a presença de ATP, é possível acontecer a contração, o relaxamento, essa movimentação. Mas quando cessa totalmente esse ATP, o que acontece? Formou o complexo actomiosina, né? Essa ligação entre a actina e a miosina, o sarcômero foi encurtado e ele não tem mais energia para se desconectar a cabeça da miosina do sítio de ligação da actina. Então, ele permanece naquele movimento de contração e não consegue relaxar novamente. É o que nós chamamos de rigidez cadavérica. Nesse momento, o pH final, né, da carne, quando a concentração de glicogênio muscular é adequada, gira em torno de 5,5, porque o que aconteceu? Para consumir todo esse ATP, ele foi oriundo ali da glicólise, né? O que gerou também? Ácido lático. Então, na sequência que foi produzindo ATP, foi produzindo ácido lático. A carne com pH inicial de 7 foi abaixando até atingir em torno de 5,5. Daí a importância da gente ter cuidados, né, no manejo pré-abate, para que o animal ele não seja estressado, porque quando ele é estressado, ele vai consumir o glicogênio de reserva, e isso pode gerar problemas na qualidade da carne. Então, é fundamental para esse período de transformação do músculo em carne, que o glicogênio de reserva muscular ele esteja adequado. O animal não pode se estressar para consumir esse glicogênio. Então, vamos adiante. Qual que é a próxima etapa, pessoal? É o pós-rigor mortis. Acabou o rigor mortis, o que a gente consegue entender, essa rigidez cadavérica? Que nesse momento em que não tem mais a possibilidade de relaxamento, finalmente o músculo pode ser chamado de carne, certo? Só que qual que é a característica dessa carne que a gente obteve ao final do rigor mortis? Ela é rígida, certo? E como que é a característica da carne que a gente gosta de consumir com qualidade? Que ela seja macia? Então, daí vem o período de pós-mortes, né? Que muitos autores também chamam de maturação, que é muito importante para a qualidade da carne. Onde, nesse momento, ocorre a liberação de enzimas proteolíticas, principalmente as catepsinas e as calpaínas, que vão degradar as proteínas miofibrilares, ou seja, a actina e a miosina, né? E ocorrendo também o rompimento da linha Z. Então, aquele complexo actomiosina que foi promovido ali no rigor mortis, que não se desfaz mais,
No momento do pós-rigor, a partir da ação dessas enzimas proteolíticas, ele vai conseguir degradar aquele complexo que está deixando a carne tão rígida e vai fazer com que essa carne se torne macia. Então, pessoal, em nível de curiosidade, né, as catepsinas especificamente, elas atuam degradando a actina e a miosina. E as calpaínas atuam preferencialmente na linha Z. Então, ao atuarem, né, vocês sabem que essas enzimas, elas causam lises, né, elas causam quebras, degradam, elas vão promover esse rompimento dessa conformação, esse complexo actomiosina, fazendo com que cause a maciez da carne que a gente deseja. Nesse momento, vocês percebem que o pH ele já baixou, né, até 5,5, que é o ponto isoelétrico das proteínas. E nesse período de pós-rigor, ele acaba se mantendo. Então, vamos fazer um resumão aqui, ó. Primeira etapa, pré-rigor. Produção de ácido lático, que acarreta no abaixamento do pH, né? E a queda do pH, obviamente, que é uma consequência, tá? Segunda etapa, rigor. O desaparecimento do ATP, porque ele foi todo consumido. A produção irreversível da actomiosina, que é conhecida por rigidez cadavérica. E a contração irreversível. Também tem extensibilidade nula. E a terceira etapa, onde nós já sabemos que entre ao final da segunda etapa e o início da terceira, o músculo já pode ser chamado de carne. Na terceira etapa pós-rigor, então, nós temos a degradação da actomiosina, a maturação e as alterações sensoriais oriundas dessas enzimas proteolíticas que atuam beneficamente para acarretar na qualidade de maciez da carne. Se nós observarmos nesse gráfico aqui, ó, justamente o mesmo comportamento de pH é observado. A carne lá no início, ela está com pH 7. Aqui no pré-rigor, onde começa a ocorrer a partir da glicólise, a produção de ácido lático começa a cair gradativamente o pH, até que ele atinge um pH entre 5,4 e 5,6, tá? Que é o pH ideal para que ocorra isso. Tudo isso em torno de 12 horas, tá? Depois se instala o rigor mortis propriamente dito, onde vai ocorrer o consumo total daquele ATP e a rigidez cadavérica. Nesse momento, quando cessou completamente o ATP, a gente tem a transformação do músculo em carne, a partir da contração irreversível. Após 24 horas, inicia o período de pós-rigor, que vem a ser o que vai desenvolver as características sensoriais de maciez da carne a partir da atuação das enzimas proteolíticas.